Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguiu e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar de Jesus. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta um homem que desencadeou milagres. Jairo, o chefe da sinagoga. Ele tem uma filha em casa que já está para morrer e morre, né? E esse Jairo então vai até Jesus pedir pela filha. E porque ele faz isso, também uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo menstrual, uma hemorragia, e que já tinha gastado tudo com um médico, com um remédio, e que ao invés de melhorar só piorava, também tem a possibilidade de viver o seu milagre, a sua graça, a sua bênção e a sua cura. Por quê? Porque um homem moveu Jesus. Moveu Jesus porque ele tinha uma necessidade. Ele tinha um drama em casa, a filhinha está morrendo, né? Essa adolescente, essa mocinha. Mas ele não tinha só uma necessidade, ele tinha uma fé extraordinária, porque necessidade todos nós temos, problema todos nós temos, a questão é se a gente tem fé. E veja, meus irmãos, não é sempre, e eu não sei se eu estou errado em dizer, talvez na maioria dos casos, não é sempre que problema produz fé. Se fosse assim, as igrejas estariam abarrotadas, você não acha?
Se problema produzisse fé, não tinha igreja que daria. E por que muitas pessoas, inclusive, não vêm à igreja? Porque elas têm problema. E tem gente que no problema sente sono, desânimo, raiva, birra, melindre, preguiça, desespero. Então, ter problema não produz fé. Pode ser que o problema cutuque a fé que há nas pessoas. E aí muitas pessoas, por causa do problema, se lembram, reagem, voltam, iniciam. Mas o que eu tenho visto, e aí se a sua experiência tem sido diferente da minha, eu queria estar no seu lugar, mas não estou no lugar que estou. A minha experiência me diz que as pessoas, quando têm problema, perdem a fé. Elas não passam a ter fé. Existe uma meia-verdade que é assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma meia-verdade, porque sim, muitas pessoas não vieram pelo amor, vieram pela dor. Mas a maioria das pessoas que estão na dor não vem. De novo, porque se viessem, as igrejas não caberiam, nem de domingo, nem de 6 da manhã. Onde é que está a fé? De onde é que vem a fé? Não vem da dor, não vem do problema. A fé vem da experiência dessa mulher, e que com certeza foi a experiência de Jairo para ele ir até Jesus. Achava-se ali uma mulher, não é? Diz ali que ouvindo falar, versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus, a mulher aproximou-se por detrás dele, da multidão, e tocou na sua roupa. Ela dizia consigo: se eu ao menos tocar na roupa dele, acho que já resolve o que eu tenho. Olha que fé extraordinária. Primeiro, porque ela não podia tocar nele mesmo. Uma mulher não pode tocar um homem na rua, uma mulher não pode pôr a mão em outro homem no tempo de Jesus, nem cumprimentar, não se dá a mão. Na hora de falar shalom, shalom, né? O homem fala para o outro shalom, shalom, beijinho na bochecha, aperta a mão. Na mulher, shalom. É assim, não rela em homem de jeito nenhum. Ainda mais uma mulher que está menstruada, que está sangrando. O fluxo menstrual para eles era impuro, ritualmente falando. Então, quando ela está sangrando, ela não toca nem o marido dela por aqueles dias. E depois precisa rezar uns salmos lá, tomar um banho, mas também fazer umas orações para deixar de ser impura. Portanto, ela não podia mesmo tocar em Jesus. Mas o que ela ouvia falar de Jesus deu a ela uma fé que não precisava nem ser Jesus, podia ser a roupa dele. Sendo dele, faria nela coisa extraordinária. Sendo a roupa, pelo menos, ela conseguiria fazer acontecer nela aquilo que nem médico e remédio do mais caro nunca tinham feito por ela, né? Mas veja, de onde é que veio a fé? Veio de uma hemorragia de 12 anos? Eu não sei, talvez no tempo de Jesus, Deus me livre de falar, mas talvez algumas mulheres cometeram suicídio por causa de uma doença desse tipo. O desespero. Talvez naquele dia tinha mulheres com esse mesmo tipo de hemorragia, de enfermidade, e que não se animaram de ir lá, não. Deus não me ama, Deus me esqueceu, ninguém me quer, ninguém me olha, ninguém me ajuda, eu não sei. Tendo ouvido falar de Jesus, de quem ele era, do que ele fazia, a fé dela foi para um ponto onde basta a roupa. Essa roupa que é a extensão de Jesus. No Catecismo da Igreja, aquele livrão amarelo que você não tem e os que tem nunca abriu, chama Catecismo da Igreja. Não é o livrinho de catequese das crianças, não, das etapas aí. É o Catecismo da Igreja, aquele amarelo dessa grossura, que é dividido em 4 partes: a oração, a liturgia, os sacramentos e os mandamentos, a moral, a fé. Na seção onde se inicia a explicação do que é, o que faz os sacramentos, a primeira página dele, independente da editora que seja o seu catecismo, porque é uma edição típica, são todos iguais. Quando vai começar a seção dos sacramentos, e o primeiro sacramento é o batismo, aí vem todos os sacramentos ali explicados, o que são, enfim. É uma pena que você nunca leu. A primeira página é uma pintura, tá ali uma gravura para dividir, né? Vai virar a página e vai começar um novo tema, que é o tema dos sacramentos. A primeira página que está ali para dividir as coisas e iniciar as coisas é uma pintura que está ali, quase com um xerox preto e branco, né?
de uma catacumba antiga, do início do cristianismo, das primeiras comunidades, onde está retratado lá na pedra, pintado na pedra, igual o índio fazia também, né? Pintava na pedra, essa cena do evangelho, a mulher prostrada e tocando Jesus por detrás na ponta do manto dele. Era uma imagem que se usava nas primeiras comunidades cristãs, se pintava, quando se iniciava a catequese sacramental daqueles que pediam à igreja o batismo, a eucaristia. Por quê? Qual foi o primeiro entendimento que todos os cristãos sempre tiveram? Nós também podemos tocar a roupa de Jesus, porque nós também, de algum modo, estamos impossibilitados de tocar Jesus mesmo. Jesus mesmo, ressuscitado, subiu para o céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde virá para julgar os vivos e os mortos, e lá está. Se faz presente no meio de nós e dentro de nós pelo Espírito Santo, e nós tocamos na sua roupa, que são os sacramentos da igreja, sobretudo a Eucaristia. Mas acontece hoje o que aconteceu no tempo de Jesus: todo mundo esbarra e, de vez em quando, só um toca. Jesus então fez uma pergunta, né? Quem me tocou? Os discípulos acharam até graça, falaram assim: como quem te tocou, Jesus? Todo mundo, cada um puxando a selfie de um lado aqui, ó, o senhor não para de... Está todo mundo te tocando aqui, esbarrando, a gente não consegue nem andar direito, tocando. Quem te tocou, sei lá quem te tocou, todo mundo te toca. E Jesus falou assim: não, todo mundo está me tocando, né? Todo mundo está se esbarrando em mim, tocando. Uma pessoa só que me tocou, saiu uma força de mim, eu sinto que uma pessoa conseguiu tirar de mim, pegar para si a minha força. Quem me tocou? E hoje acontece assim também, meus irmãos. Jesus às vezes olha a multidão e pergunta, talvez: quem me comungou? Aí o padre, vamos pensar que fosse eu que tivesse que responder, né? Não sei se ele perguntou isso aqui para Pedro, não perguntou para Pedro. Senhor, está todo mundo comungando. Jesus diz: não, está todo mundo me mastigando. Quem me tocou? Uma pessoa só tocou. O toque da fé. Portanto, irmãos, esbarrar em Jesus e na sua roupa, basta entrar na fila. Mas tocar é uma fé que vem do ouvido. É por isso que muitas vezes os nossos toques em Jesus produzem tão pouco ou quase nada, porque a gente não vai com fé. E por que não vai com fé? Porque a gente é meio surdo, a gente não gosta de ouvir, porque às vezes a gente está com o ouvido entupido de coisas que nos roubam a fé. Então aquela mulher estava inflamada de uma fé que veio até ela pelos ouvidos, né? Jairo também está inflamado de uma fé muito bonita, porque ele é chefe da sinagoga, e a sinagoga e as sinagogas já estavam tendo problemas com Jesus, e Jesus problema com a sinagoga. Jesus já tinha sido expulso de sinagoga. Portanto, quando um chefe da sinagoga vai a esse mestre, a esse rabino chamado Jesus, que já está sendo perseguido, e o convida para ir lá na sua casa, o que Jairo acabou de fazer? Jairo acabou de perder o emprego. Essa é que é a verdade. Ser chefe da sinagoga era um emprego que se tinha. Ele era um líder comunitário religioso. Isso aqui era uma posição social que distinguia a pessoa lá na sua comunidade, lá em Nazaré, lá em Cafarnaum, lá na cidadezinha tem uma ou mais sinagogas. Ser chefe da sinagoga, então, é um lugar, é um status social que tinha um salário, que tinha um rendimento melhor. Ninguém ficava muito rico com isso, mas ele se descolava financeiramente do povão, que ganhava salário mínimo. Então Jairo era um homem remediado. Entende isso? Quando a menina aqui fez 18, 19 anos, ele conseguiu pagar a Unipar e ao mesmo tempo continuar pagando o financiamento do carro dele. E no final do ano ele conseguia descer 15 dias para Camboriú. Esse era o Jairo, porque chefe da sinagoga. Num tempo de muita dificuldade, num tempo de muitos pobres, num tempo de muita miséria. E ele arrisca tudo isso pela filha. E aqui então esse homem extraordinário. Nós temos a fé dessa mulher em Jesus. Nós temos a menina que está lá em casa, que já morreu, está morrendo.
Mas nós temos esse Jairo, um homem que pôs em risco seu status, sua imagem perante a sua comunidade, perante a sua família. Jairo se queimou lá em casa, com o povo, com os colegas, com os amigos do Zap. Gente, nós precisamos ler a Bíblia e entender que Jesus era um abacaxi na vida das pessoas. Quando você lê a Bíblia e você vê Jesus, sabe o que você está vendo? Você está vendo um homem que é um abacaxi. Gostar de Jesus era como que uma tragédia. Gostar de Jesus era como que um tiro no pé. Jesus não era uma unanimidade. Jesus era uma controvérsia. Jesus era uma polêmica. Jesus era amado e odiado ao mesmo tempo. Não foi isso que o velho Simeão, quando ele era um bebezinho, lá no colo de Maria no templo, falou para ela: esse menino vai crescer, vai ser grande e vai ser causa de contradição, e por causa dele muitos se levantarão, mas muitos cairão, porque por causa dele os corações vão se revelar. Diante de Jesus ninguém fica indiferente. Portanto, meus irmãos, Jesus era um profundo abacaxi. A pessoa que gostava de Jesus, a pessoa que queria ir atrás de Jesus, a pessoa que queria ir lá em tal lugar, porque lá Jesus hoje ia fazer uma pregação, ele arrumava para si, perto dos seus, amores e ódio. Jesus era uma controvérsia. Portanto, Jairo arrumou briga, confusão, mal-querer, risadinha, cutucada, desprezo, piadinha sem graça de muita gente. Porque sim, muita gente está ao redor de Jesus querendo tocar Jesus, mas muita gente, a maioria da gente, não estava ao redor de Jesus. Quando você vê lá que ele multiplicou pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tá? Só tinha 5, 10 mil habitantes em Jerusalém. E os outros 200.000 estão aonde? No churrasco, filho. Na Netflix, no Instagram, estão em casa, estão, sei lá, fazendo o quê? Não foram lá. 5.000 pessoas é muita gente? É muita gente, mas tinha muito mais gente que não ia atrás de Jesus. A gente precisa aprender a ler direito a Bíblia. Que as multidões iam até Jesus. Sim, o que foi atrás de Jesus era uma multidão. Mas você pega essa multidão, multiplica por 10, é o tanto que não foi. Entende isso? Então, quando esse chefe da sinagoga vai até Jesus, ele está se expondo à crítica, à ridicularização. Alô, Beata, agora tudo esse padre. Você acha que o que você sofre só um pouquinho, para de drama, mas você acha que o que você sofre, na mão de marido ou mulher, cunhado ou cunhada, sogra ou sogro, nora ou genro, amigo de trabalho, você acha que o que você sofre, você é o primeiro que inaugurou isso. O que você sofre na mão de alguns endemoniados, se sofre desde sempre. Mas ele foi por causa da filha. Com certeza, depois do milagre dessa menina, eles escolheram lá, abriram vaga para chefe da sinagoga. Jairo ficou sem o emprego, sem o status, sem o dinheiro, sem amigos, sem muita gente. Mas ele tem uma filha. Esse evangelho fala então, sobretudo talvez hoje com os homens. Nós temos por costume e por estatística, que as mulheres rezam mais, que as mulheres são mais religiosas, não é assim? Olha, eu acho que nessa minha vida de padre, o que eu vou falar é triste, hein? Tenho 10 anos de padre, 11 anos de padre? 11 anos de padre. Mas já é tanto tempo que eu até já não sei. 11 anos de padre. Com certeza o que eu vou dizer aqui. Não chegou a 11. O número de homens que vieram conversar comigo para falar do filho. É sempre a mulher. Sempre. Não chegou até hoje, em 11 anos de padre. E eu converso, todo padre conversa, todo dia com muita gente. Você sabe disso, você precisa confessar, conversar com o padre, você vai ali na secretaria, tem horário quando? Bem lá para frente. O que é esse espaço entre
na agenda? São pessoas que estão à sua frente. E elas são quem? Mulheres. Mulheres. Boa parte vem falar o que fazer, como fazer, o que rezar, que novena o senhor sugere, que conselho você me dá em relação ao filho. E em 11 anos de padre, não chegou a 11 o número de homens, ainda muito mais isso do homem. Vão lá se confessar, enfim. Mas não chegou a 11 o número de homens que entram ali, pois não, padre, eu queria conversar sobre o meu filho, minha filha. Não chegou. Então eu acho que esse evangelho de hoje fala sobre tudo aos homens. Quem que foi até Jesus? Quem que ajoelhou nos pés dele? Quem que gastou tempo com Jesus? Veja, Jairo foi lá onde Jesus estava. Então Jairo aquele dia teve que tomar um banho, colocar um sapato, mandar alguém abrir e fechar a sinagoga, porque hoje ele não podia ir. Não é isso? Então Jairo precisou pegar o celular dele e falar assim: ô querido, eu sei que eu estou atrasado com você, rapaz, esse nosso assunto, mas hoje eu não vou poder te atender. Pode ser amanhã, quinta-feira, ou semana que vem, porque hoje eu estou com um compromisso sério aqui, você vai me desculpar, tá bom? Abraço. Jairo gastou tempo, Jairo renunciou ao trabalho, Jairo fez alguma coisa e foi lá onde Jesus estava. A oração, a missa, o sacrário, ir onde Jesus está. Se Jairo tem toda essa fé, com certeza ele sabe também que Deus ia escutar ele até dentro do banheiro, se ele falasse com Deus, sim ou não? Você acha que um homem que tem essa fé não sabe que Deus escuta até dentro do banheiro? É claro que Deus escuta dentro do banheiro. Mas tem hora na vida, meus irmãos, que se a gente tem fé, fé mesmo, a gente se move e concretiza a fé, como Jairo fez aqui. Foi até onde Jesus estava. E por que foi? Só porque tinha uma necessidade? Não, porque ele também estava escutando falar coisas sobre Jesus. E no que ele escutava, dentro dele, foi inflamada uma fé que o moveu, que o levou, que o desinstalou. E ele foi então rezar por essa filha. E aí quando Jesus chega na casa de Jairo, já tendo feito o milagre na vida da mulher, que só foi possível porque Jesus está andando, e Jesus só está andando porque Jairo o moveu. Então essa mulher foi beneficiada pela fé e pelo convite de Jairo, mas ao mesmo tempo essa mulher também atrasou Jairo, e na vida é assim. Muitas vezes a gente começa e se envolve com as coisas boas da igreja, porque a gente quer resolver o quê? Lá em casa. E aí você já vai entendendo a partir da Bíblia, que é muito normal acontecer o quê? Porque você tem um sonho e um problema lá na sua casa, você move Jesus, e Jesus que realiza sonho e resolve problema, vai realizando o sonho e resolvendo os problemas de todo mundo, e a sua casa vai ficar por último, igual no Jairo. Eu fico imaginando o Jairo olhando essa mulher, conversando com Jesus, agarrando Jesus, ele falando: vamos logo, pelo amor de Deus, vamos logo. O negócio está acontecendo porque ele tinha um sonho, porque ele tinha uma dor. Quem vai ser o último a receber? Ele. Não é assim na vida? Por causa de um sonho, de uma dor, a pessoa se envolve com a evangelização, com as coisas, com o AA, com o ARA, com o acampamento. E aí o povo vai convertendo e curando, menos o lá de casa. Vai ficar por último. É assim que é desde sempre. Mas vai chegar, né? E aí Jesus chega na casa, está a choradeira, está o pampeiro. Antes disso ainda vem mais uma má notícia para esse Jairo. Ele já estava só com notícia ruim. Agora ele recebe mais uma: Jairo, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, não. Mais uma pancada naquilo que já não estava fácil de carregar. E Jesus então vai dizer para ele e vai dizer para cada um de nós, né? Não tenha, versículo 36, não tenhas medo, basta ter fé. Basta ter fé, Jairo, não tenhas medo, basta ter fé, porque a única coisa que te sobrou a ter é fé. Então só tenha fé. Isso aqui não é prêmio de consolação para os coitadinhos, nem para os últimos. Isso aqui é o remédio, é o segredo da vida, minha gente. Basta ter fé. Se o que te sobrou é ter fé, então tenha fé, mas sem medo, né? E aí Jesus termina de chegar na casa dele e já está o choro, já estão começando a preparar as coisas. A menina morreu, afinal de contas, está todo mundo chorando. E Jesus então vai perguntar: por que todo esse choro? A criança não morreu não, só está dormindo. Aí todo mundo dá risada de Jesus, porque a fé, meus irmãos, em última instância é o quê?
É um jeito diferente de olhar a mesma coisa. Isso é a fé também. A fé necessita em você, em mim, de alguma esperança, de algum otimismo. Tem um médico que você ainda não foi, tem um remédio que você ainda não tomou, tem uma novena que você ainda não fez. Mas vai que agora ele muda, né? E as pessoas vão rir, como riram de Jairo, como riram de Jesus. E é direito das pessoas não quererem acreditar, é direito das pessoas quererem pôr ponto final nas coisas, pôr ponto final na luta. Só que a luta é do Jairo, a luta é de Jesus. Então é normal que às vezes ao seu redor tenha gente do seu lado que dê risada de você e fala, mas ele já morreu, ele não tem cura, ele não tem jeito, isso aí já foi. É direito das pessoas, cada um vai até onde consegue ir. Mas a fé é o seu olhar. E Jesus falou, na minha opinião, eu acho que é só um sono, não é morte não. E aí Jesus faz algo que a gente precisa aprender a fazer também, a receitinha do milagre. Jesus mandou todo mundo sair. Ficou o pai e a mãe da menina, que eram os interessados na história. Porque toda essa choradeira de todo mundo aqui, com 1, 2 dias, uma semana, não vai, acabou. Quem ia chorar por muito tempo, sofrer por muito tempo, é o pai e a mãe da menina. Então Jesus tirou todo mundo que no fundo não tinha interesse, estava mais de curioso que outra coisa. Fica o pai, fica a mãe, e dos discípulos todos, só 3 também, Pedro, Tiago e João, sempre esses 3. Ou seja, minha gente, tem coisa na nossa vida que se tiver rodeado de muita gente não acontece. Às vezes, nossa vida já não é fácil, nossas notícias já não são boas. E a gente está rodeado de gente que só chora. Rodeado de gente que não crê, é muita gente falando, é muito barulho. Você viu o que Jesus fez? Não vai entrar ninguém nesse quarto aqui. Só o pai e a mãe da menina, vem cá vocês dois. Jesus não fez um milagre desse tamanho, ressuscitar a moça, né? Um portento desse, com muita gente ao redor. Tem muita gente talvez ao nosso redor, tem muita gente ao redor da sua vida. É muita confusão, é muito barulho, as pessoas são muito emboladas. Às vezes a gente senta para ouvir alguém, a pessoa começa a contar o que ela está vivendo hoje, que já não é fácil, e aí começa a aparecer pessoas na história dela. Então, padre, que o meu problema com tal pessoa, vamos pensar então aqui, já que estamos falando de filho, com um filho. Aí o meu marido, porque a mãe dele é assim, ela sempre está por lá, a desgraçada da sogra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho de verdade que no quinto dos infernos tem uma portinha que dá para o sexto dos infernos. E ali só deve ter sogra, não é possível, gente. E lá no sexto dos infernos tem outra porta, que dá para o sétimo dos infernos. Ali no sétimo dos infernos é cunhada e cunhado. Então a pessoa vem porque ela tem uma situação concreta na vida dela. Aí começa a aparecer, mas é um tanto de gente. Às vezes eu falo assim, não, desculpa, fala de novo. Eu não entendi, essa cunhada sua é cunhada, mas lá do outro casamento seu, não, porque a minha casa na verdade é assim, padre, que não veio para o meu nome, porque a minha casa ainda está no nome dela. Só que assim, eu chamo de cunhada, porque você sabe, eu fui casada há 20 anos com o irmão dela. Mas não. Rapaz do céu, assim, você tem que pegar um papel e ir anotando os nomes, senão você se perde. Mas é muita gente nessa história, é muita ex, é muita atual, é muito outro, é a vizinha, é a cunhada, é a outra que não sei o quê. Mas você não foi no médico ainda? Não, porque daí a mãe dele falou. Não, porque daí, assim, é que ele tem uma irmã, padre. O que a tua cunhada tem a ver com isso? Falou assim que talvez não é bom ir no médico ainda não. Mas caramba, a dor é sua, é a senhora que sente dor. Sabe, é muita cunhada, é muita irmã, é muito irmão, é muito amigo da empresa, é muito grupo de WhatsApp. Aí o cara, quando se decide um pouquinho na hora de tomar café, lá no serviço dele, um Zé Ruela, um Zé Ninguém, vem do lado dele, fala mal do padre, ou critica a mulher da igreja lá, que não sei o que, aí ele também já desanimou, padre, então morre. Meu Deus, é muita coisa, olha o que Jesus está fazendo aqui.
o pai e a mãe só, o resto, vai lá para fora, filho. Vai lá para fora. Vai pro celular ver os gols do Palmeiras e Flamengo. Vai lá para fora. É muita gente. Não tem silêncio, não tem paz. É muita palavra. É muita emboleira. É muito quintal, sabe? É muito... Saiu todo mundo. Pai, mãe, só, que é o que interessa. E Jesus sempre com 3 que gostava mais de rezar, que era o Pedro, o Tiago e o João. Esses aqui era para tudo, né? Pronto, é só com esses. Precisa envolver todo mundo nisso aí. E aí Jesus então toca a menina, dá uma ordem, talitá, mocinha, levanta-te. E a menina então se levanta e Jesus manda dar de comer e o milagre é maravilhoso. Mas tudo começou na fé, não só na dor, na fé, não só no desespero, na fé, não só no drama, na fé, não só no impossível de Jairo e daquela mulher. Jairo que colocou Jesus para andar, um homem que sabia se ajoelhar, um homem que sabia pedir, um homem que sabia esperar, um homem que soube não ficar chorando para poder entrar junto com Jesus no quarto, porque quem fica chorando não entra com Jesus lá onde Jesus faz o milagre. Chorar é da vida, faz parte. E às vezes é bom dar uma chorada, não é? Dá até uma aliviada, você dá aquela chorada boa, aquele... né, chega, escorre nos narizes assim, você vai lá, lava o rosto, pronto, já tá bom. Vai ficar chorando o dia inteiro que você paralisa Jesus. Jesus só anda com quem não chora. Se você para andar com ele precisa chorar, chora, mas para de chorar. E volta a andar, ter fé. Um homem que moveu Jesus, a igreja celebra hoje, Dom Bosco. Um homem que teve esse poder de mover Jesus. Dom Bosco é o patrono da juventude no seu tempo, foi um grande educador, porque foi sensível a essa realidade dos adolescentes que morrem antes da hora, seja fisicamente, seja na fé, né? Pela falta de Deus e pela falta de dignidade, pela falta de humanização de si mesmo no seu tempo, de muita fome, de muita miséria. Dom Bosco começou a evangelizar os jovens e aí ele começou a ver que precisava mais do que aquilo que ele já fazia. Então ele começa o oratório aos domingos para a juventude, para os adolescentes, um lugar de confraternização, de alegria, de catequese, passar um dia bem vivido, longe da marginalidade, longe das bagunças e longe do abandono que aqueles aos quais ele se dedicou viviam, sobretudo, a ausência de família, né? A ausência dos pais, enfim. E aí Dom Bosco nisso começa a crescer e vê que só de domingo era pouco, porque e de segunda a sábado, né? Aí parecia Brasil-Alemanha, era 7-1 para o diabo. Ele consertava no domingo, Satanás estragava de segunda a sábado. Então ele estava enxugando o gelo ali, muito pouco resultado. Resultados bonitos, porém que podiam ser maiores. Então ele vai dando passos, né, com o auxílio de algumas pessoas simples, com o auxílio da providência de Deus, para que aqueles que vinham aos domingos pudessem vir todos os dias. Mas aí também começou a acontecer um outro problema. Dom Bosco viu que alguns eram tão frágeis e débeis, e ao mesmo tempo tão mal acompanhados, que ele chegou à seguinte conclusão: não basta vir todo dia, já tem que dormir aqui e acordar aqui mesmo. Porque antes de sair daqui 6 da tarde, ir para casa, tomar banho, jantar e voltar aqui às 7, 8 da manhã do outro dia, já também, misericórdia, não dá para dar um segundo de folga. Foi quando ele funda as escolas, né, os colégios salesianos e toda a educação da juventude para humanizar aqueles rapazes, sobretudo, que eram expostos à bebida, à bandidagem e à ociosidade. A ociosidade, né? Então, ele faz uma grande obra de evangelização. Foi um homem muito místico, um homem de muita oração, mas também de muita energia, de muitas obras apostólicas, né? E Dom Bosco também foi um sinal de contradição, assim como Jesus. Todo mundo que se aproximava, assim como Jairo foi para perto de Jesus e ao mesmo tempo que resolveu um lado, complicou o outro, todo mundo também que se envolveu com Dom Bosco, os que ajudavam Dom Bosco, que a coisa ficou tão grande que daí ele precisava de aprovação de algumas coisas lá
do governo, ou daquilo que era o governo, daquela região da Itália na época, e o poderoso queria ajudar Dom Bosco, mas se ele ajuda Dom Bosco, então ele era associado aos anarquistas, aos comunistas, porque Dom Bosco andava com os pobres meio lesado a cabeça. Então, todo mundo que às vezes até queria ajudar Dom Bosco, ao mesmo tempo que resolvia de um lado, se indispunha com muita gente. A vida de Dom Bosco também foi, por muitos e muitos anos, um grande drama de contradição e de polêmica, como foi a vida de Jesus, como aconteceu com Jairo, aconteceu também com Dom Bosco. E aí, na vida de Dom Bosco, assim como na vida desse homem Jairo, para cada um de nós, a primeira leitura que nós ouvimos, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4, que é esse convite à fé que nos move a nós mesmos, move o próprio Deus, a essa fé que é como que muitas vezes, sei lá, né, parece um caminhão na subida. Olha o que esse Jairo passou para conseguir o que precisava. Olha o que Dom Bosco viveu. E a vida de Dom Bosco no YouTube, tem vídeo, tem filme para assistir gratuito, é só digitar lá. São homens combatentes, né, na fé. E diz lá então: irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, Dom Bosco, Jairo, tantos santos e santas, e as testemunhas de hoje, quantas pessoas nós conhecemos, que vale a pena a gente imitar a fé, os valores, o seguimento de Jesus. Então diz lá o autor dos Hebreus: irmãos, é uma nuvem de testemunhas que nós temos, hein? Ele diz: deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e não se assustou com a infâmia. Então vamos lá, para terminar, o segredinho da vida de todos nós. A vida, Deus propôs a Jairo um bom combate, a causa da filha dele, o sofrimento que a filha dele causava nele. Para Dom Bosco foi proposto também um combate. João Bosco, essa molecada toda aí, você não vai fazer nada? Você não pode fazer nada? Ah, senhor, mas é difícil. Sim, é um combate, não estou dizendo que não é. Então, para todos nós é proposto um combate na vida. Ser pai de verdade, ser mãe de verdade, ser amigo de alguém, ser cristão de verdade, ser servo de Deus de verdade, viver a santidade do agora e das minhas circunstâncias de verdade. Isso é um combate, como o combate desses pequenininhos aí. Ó. Vocês são de onde, vocês? Mandaguari, bem-vindos. Ó, uma já sim, né, tadinha? Já foi para estar no colo do pai dormindo. Mas os outros dois ali, que graça, é um combate. Isso é hora de vir na missa, né, gente? Que coisa, pode rir, filho, pode balançar a cabeça, falar, aham, pá, ideia da minha mãe, do meu pai, né, lá, o pai e a mãe. Isso é um combate, vir numa Mandaguari, que 6 da manhã, ó, o juiz das pessoas, gente. Então, é um combate. Para cada um de nós é proposto um combate. Vamos lá, como é que se vive isso, então? Deixemos de lado o que pesa e o pecado que envolve. Deixar o que pesa e o pecado. Tem coisa que não é pecado, mas nos pesa. Tem coisa que não é pecado, mas não soma, não ajuda, não coopera com a luta, com o combate, com a missão. Então, não é para mim. Então, já deu. Olha o que ele está ensinando. Deixa de lado o que te pesa. E deixa também o pecado que envolve. O que mais? Nos empenhemos. Tem que ter empenho aí. E é um empenho só hoje? Empenhemos com perseverança. Então você vai fazer muita força hoje e amanhã você descansa? Amanhã você faz muita força de novo e depois de amanhã de novo até morrer. Empenhemos-nos com perseverança. Nesse combate que nos é proposto, nesse bem que é colocado diante dos nossos olhos. Qual bem? Aí cada um precisa saber. Não estou no teu lugar, não vivo sua vida. Qual bem te foi proposto? Qual bem te foi mostrado? Para a sua vida espiritual, para a sua vida moral, para a sua vida social, para a sua vida religiosa. Diante de nós é colocado um bem. Para esse bem,
tem que deixar o que pesa, tem que deixar o pecado, tem que se empenhar com perseverança e entender que esse bem é um combate. Força, luta. E como é que se luta? Com os olhos fixos em Jesus. Não com os olhos em quem cai, desiste, dá escândalo, conta testemunho. Se você olhar ali, você não vai, filho. Olhos fixos em Jesus, que em nós começou e vai completar a obra da fé. E Jesus, em vista da alegria que lhe foi proposta, o céu e salvar a humanidade, essa foi a alegria que foi proposta a Jesus, suportou a cruz. Jesus tinha uma esperança quando ele olhou para a cruz. Ele olhou para a cruz e tinha uma esperança que ele ia entrar no céu. Se a gente não tem esperança, se a gente não enxerga além, a cruz, o peso do agora, ninguém consegue. Ele nos mata, ele nos sufoca. Por que Jesus suportou a cruz? Porque tem uma esperança, ele tem um depois disso aqui. Nós precisamos ter esse depois, é a esperança, é a fé. Em vista dessa alegria, porque tinha esperança, suportou a cruz. E aqui talvez a maior armadilha para quem tem andado com Deus. Não se importando com a infâmia. Talvez na sua Bíblia está escrito ignomínia, é infâmia, calúnia, zoação, ridicularização, deboche. E não se importando com a infâmia, acabou se assentando à direita de Deus. Porque às vezes a gente faz tudo isso e tropeça onde? Na infâmia, na tiração de sarro. A gente se dói demais pelo nosso ego. Às vezes, meus queridos, a gente não é viciado nem em álcool, nem em droga, nem em sexo. A gente é viciado no nosso ego. Eu fico a quaresma sem comer chocolate. Eu posso passar um ano sem tomar cerveja. Tem gente que aprende as maiores penitências físicas. Um outro aí que fez um voto a Deus e está dando certo, só tomar banho, não liga nem um morno. Gente, se eu estiver em Cuiabá fazendo 47 graus, vou tomar banho, eu boto no morno. Você é assim também? Quem é assim também? Só para eu não me sentir... quase todo mundo. Fez um voto com Deus, só tomar banho no frio, com água do frio. O ano todo. Imagina, no inverno, gente. Né? Mas mesmo a gente se dispondo, às vezes, às maiores lutas e dores do corpo, e tem seus frutos essas coisas, tem seu papel, tem seu lugar. Dormir no chão, banho frio, sabe? Não comer isso, não beber aquilo, rezar tantas orações de joelho, com os braços abertos, tudo isso tem lugar na nossa vida. Mas, gente, a maior penitência da nossa vida, porque a nossa maior dor não está no corpo, está no nosso ego. Olha a sabedoria do autor sagrado para dizer que Jesus superou tudo. Ele já falou até da cruz, que Jesus superou a cruz. Então, martelada, prego, chicote, certo? Ele suportou também a vergonha pública, a infâmia, o deboche. Porque é aqui que está a nossa maior dor. Às vezes é aqui que está o nosso tropeço. O que estão dizendo de mim? Olha o que falaram de mim. Meu irmão, minha irmã, se Dom Bosco fosse se doer com o que falavam dele, na boca de alguns um santo, na boca de outros, safado, depravado, pedófilo, dinheirista, comunista, maracutaia. Se Dom Bosco fosse se doer com os comentários que faziam dele no Facebook, ele não tinha chegado onde ele chegou. E essa é a grande tentação de cada um de nós, sabe? A gente vai suportando tanta coisa, a gente se desvencilha de tanta coisa, mas às vezes a gente trava, tropeça, cai e não levanta onde? No ego, nessa vaidade da nossa autoimagem, todos nós temos. E é bom ter algum zelo pelo nosso nome, não é verdade? Você não zela pelo seu nome? Nome é tudo, não é? Boa fama, você não zela por isso? Ou você gosta da sua vida ser exposta? Claro que não. Mas veja, o homem de Deus, a mulher de Deus, para viver e realizar o bem que lhe é proposto, ele precisa passar pela vergonha, pela infâmia, pela calúnia, pela difamação, pela piadinha sem graça, pela ridicularização. É preciso passar.
E aí então diz o versículo 3: pensai, pois, então, naquele, está falando de Jesus, que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis, irmãos, abater pelo desânimo. De novo, a maior tentação está no ego, na alma, o desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Qual pecado? Os pecados da carne? Sim. Os pecados do mundo velho sem porteira? Sim. Mas também o pecado do desânimo. Vós ainda não resistis até o sangue na vossa luta contra o pecado. E aí cada um sabe quais pecados estão na própria natureza, cada um de nós é um. Mas a todos nós existe um pecado em comum, o pecado do desânimo. E a palavra então diz: lute até o sangue, se preciso for. E a boa notícia é, não vai ser preciso derramar sangue, não. Estou vendo ninguém derramar sangue para parar de ser fofoqueiro. Estou vendo ninguém derramando sangue para parar de ver pornografia. Estou vendo ninguém precisando derramar sangue, sabe, para rezar, mas nem vai precisar tudo isso. É só uma imagem mesmo para dizer para você que às vezes é algo exigente. Mas relaxa. Ninguém vai... Não é assim não. Mas a palavra de Deus nos convida a esse ânimo. Irmos até Jesus, combatermos o bom combate. E aí Ele sabe fazer em nós o que precisa ser feito, no tempo em que precisa ser feito, e para todos nós essa palavra: não tenhas medo, basta ter fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.